Bom dia, meus queridos amigos. Aqui estamos mais uma vez, graças a Deus, a Jesus, para comemorarmos mais uma oportunidade de dar abertura ao 65º encontro de evangelização de espíritos. Quero, nesta oportunidade, abraçar a todos, agradecer por estarmos juntos, por esses anos todos de trabalho. Nós hoje vamos fazer a nossa abertura com muita alegria, agradecendo muito a Jesus por estarmos tendo esta oportunidade. Nós vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo, o jugo leve, do capítulo 6º. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. São Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres amados, encontram consolações em a fé no futuro e a confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida ou que simplesmente duvida. As aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou a Jesus dizer: vinde a mim todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância desta lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Nós convidamos a todos para fazermos a prece, a fim de que nós possamos entrar numa sintonia elevada junto aos nossos benfeitores, especialmente a equipe de Eurípedes, nosso querido patrono do Grupo Espírita Esperança e Caridade, o Colégio Allan Kardec. Senhor Jesus, benfeitor amigo, eis-nos aqui mais uma vez a vos agradecer pela oportunidade de podermos estar junto a tantos irmãos queridos, a estarmos nesta hora te agradecer com imensa gratidão pelos anos de trabalho e por este ano, enquanto nós vemos tantas dores, nós estamos tendo a oportunidade de levar até eles tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Jesus, permita-nos que a equipe de Eurípedes Barçanufo possa estar com todos nós que vamos participar deste encontro, os companheiros que compartilharão conosco neste dia, neste evento, pedindo a nossa Mãe Maria Santíssima que nos ampare, que nos assista e que ilumine o pensamento de todos nós. Que a paz de Jesus esteja no coração de todos. Muito obrigado, Senhor. Sê conosco, Mestre. Queridos irmãos, nós estamos muito felizes por estarmos mais uma vez nesta empreitada deste encontro, junto a tantos companheiros que compartilharão conosco mais um evento do Grupo Espírita Esperança e Caridade, no Colégio Allan Kardec.
E hoje, para abrir nosso evento, nós vamos ler uma mensagem, um texto que já foi lido até nos nossos teatros, mas tão oportuno para este momento. Só depois. Só depois que o tempo passa é que valorizamos a oportunidade. Só depois da chuva fina que percebemos o seu valor para o solo. Só depois que o trabalho cresce, sentimos a sua beleza. Só depois que os amigos vão é que percebemos o valor da convivência. Só depois, apenas depois, que a existência transfere de posição e que o espírito acorda. Só depois que a tempestade termina, percebemos o prejuízo. Só depois que perdemos a oportunidade do trabalho é que choramos o amparo. Só depois de muito choro, dor, é que rogamos nova existência, dedicação para sentir o valor do serviço. Enquanto as ilusões fantásticas do mundo coroaram o pensamento de brilho, não temos a coragem de perceber o quanto esse brilho ofusca a luz da verdade. Só depois, bem depois, de tudo ter passado, é que acordamos. Bem depois do sono profundo de nossa indiferença, e que percebemos o valor da vigilância. Depois, bem depois, sentimos o belo e o esplendor que a luz de Jesus nos traz. Só depois desse grande percurso é que entendemos o que seja caminhar com amor. Este texto nos convida a grandes reflexões e com certeza auxiliará a todos nós para que possamos refletir no tema deste encontro. E é com muita alegria que aqui estamos e nesta oportunidade feliz agradecer aos nossos companheiros que compartilharão conosco este evento. Que Jesus nos abençoe. O tema deste encontro é a transformação do ser por meio dos relacionamentos. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. Está lá no Livro dos Espíritos, a pergunta 115. E eu gostaria que nós pudéssemos refletir juntos. Como é que nós saímos de um estado de simplicidade profunda, de ignorância, isto é, nós não temos ainda conhecimento, ainda não tínhamos deparado com a verdade. Como vamos crescer e transformar? Será que alguém já pensou nisso? Qual é esse processo que tem operado na nossa intimidade espiritual há milênios de anos? Porque viver é uma arte. E para que a vida demonstre sua beleza, há de ter dentro de si respeito, para que este venha a desabrochar pelos laços da gratidão e do amor. Se a vida, que é um movimento, ela nos convida a ter uma arte para ver e assistir e reconhecer esse movimento que nasce no nosso pensamento, nós gostaríamos de convidá-los a se perceber neste encontro. Porque para que eu vá me transformar, eu preciso me relacionar. O amor de Deus é tão grande para com seus filhos que todos nós precisamos do outro para crescer. Precisamos do outro para transformar. Precisamos do outro para educar. E nós, nesse desenvolvimento que o movimento da vida nos oferece, nós vamos começar a despertar e perceber a importância que é
respeitar o nosso irmão. Respeitar aqueles que nos acolhem, aqueles que nos recebem, aqueles que caminham conosco durante toda a nossa caminhada evolutiva. São os próprios espíritos que se melhoram e, melhorando-se, passam de uma ordem para outra mais elevada. A grandeza de Deus para conosco, ou a sua misericórdia, é justamente nos dar a liberdade da escolha. Mas para que eu possa compreender a liberdade que tenho de escolher, eu também preciso saber o que escolher e como escolher. Senão, nós vamos permanecer todos numa mesma base. E eu gostaria de convidá-los a refletir. Pensem, queridos irmãos, numa pirâmide bem alta. E pense na sua base. Talvez muitos de nós estamos na base. Porque à medida que eu vou melhorando o meu entendimento, eu vou mudando o meu sentimento. Vou ampliando o meu conhecimento. Vou me tornando mais sensível a ele. E também vou transformando o meu sentimento. E quando isso acontece, eu saio da base para caminhar para o outro degrau. É assim que Kardec nos ensina. Como acontece o processo da evolução? Quando ele descreve, classifica as ordens e as classes. Talvez ainda não sejamos esse espírito tão civilizado, mas também creio que nós não estamos mais na base da pirâmide. Mas este momento em que estamos vivendo, um período forte da transição, e que estamos no ápice disso, nós temos percebido, sim, que mesmo estando um degrau ou dois avançados, nós encontramos irmãos que ainda não compreendem o que nós já compreendemos. E é por isso que nós vamos entender que existe uma ausência de respeito pelo próximo. E convido ainda a pensar e a refletir que Jesus, quando esteve conosco, ele teve tanto respeito pelo próximo que ele não começou com discurso. Ele reuniu toda aquela turba de espíritos que chegavam até ele na praia, descontraídos. Jesus usou do método das parábolas. E com isso ele foi cultivando no coração daqueles irmãos os primeiros passos do relacionamento. Mas eles tiveram por Jesus o respeito, a confiança, porque Jesus os tratou como irmãos. E é por isso que ele disse que nós deveríamos amar o próximo como a nós mesmos. E aí nós vamos encontrar que hoje, nesse momento que nós estamos, nós temos percebido quantas pessoas, quantos irmãos, quantos espíritos encarnados com total ausência de respeito ao próximo. E isso vai nos mostrar, ou vai demonstrando para todos nós, o desalinhamento mental de tantos seres que aparentemente nós vimos, eles são vistos como bons, pessoas boas, bem vestidas, com boa aparência, mas trazem consigo a astúcia das cobranças sem olhar para si mesmo. E eu convido-os a refletir nisso, porque nós, como espíritas cristãos, não estamos, tenho certeza, nesta base, porque nós já conhecemos Jesus. Já vivenciamos a segunda revelação, mas estamos vivenciando a terceira. E tão agraciados por Jesus, que permite que Eurípides nos traz uma metodologia para que possamos compreender melhor
a doutrina espírita e trazer a doutrina espírita para dentro de nós, para ampliar o nosso olhar, para ampliar o nosso respeito às leis de Deus, para ampliar a nossa visão e compreender que o reino de Deus está dentro de nós. Esta é a grandeza desta escalada que cada um de nós vamos realizar. Precária tem sido a maneira de relacionar dos homens, que estão sempre com os olhos da crítica, olhando apenas os comportamentos externos. Queridos irmãos, nós precisamos entender que nós somos um espírito em busca de novas experiências. Estamos encarnados neste corpo que é o nosso instrumento. Então, nós precisamos compreender que temos que sair dessa precariedade de relacionamento. Nós não podemos mais relacionar com o outro como homens. Nós todos somos espíritos, com tempos diferentes, com necessidades diferentes. O convite da reencarnação é para que nós possamos nos educar e transformar. Então, muitas vezes, nós estamos relacionando com homens olhando só os comportamentos externos. Fazemos as críticas, mas nós não temos ainda a preocupação, que porque nós já aprendemos isso, de alinhar a nossa personalidade, porque a nossa personalidade atual está ligado à nossa anterioridade e aquilo que está dando base da minha estrutura da identidade, que é a base da minha personalidade. Então, eu preciso relacionar olhando para o outro como espírito, para ver quais são as suas necessidades, as suas dificuldades, muitas vezes seus hábitos. Quando eu olho para o homem, eu só vejo o corpo, o seu comportamento externo, as suas exteriorizações, sem fazer a análise, e por isso que muitas vezes nós sofremos, nós sentimos ofensas, ofendidos, porque nós não olhamos o tempo do espírito. E ao olharmos para trás, nós vamos observar que as sombras que estão em nós dificultam a nossa visão. Todos nós precisamos lembrar que nós temos uma história. E cada reencarnação ou cada existência, nós escrevemos uma página dessa história. E muitas vezes ainda, como aquela criança que não sabe exercitar todo aquele potencial que vai ter dentro dele para desabrochar amanhã, quando pega o lápis, ainda com tanta dificuldade motora, com a sua caligrafia, a sua escrita, também somos assim. Já passamos por essa fase, nas experiências mais rudes, mais esdrúxulas, mas foram necessárias, até que nós possamos clarear, iluminar. Nós queremos trazer neste encontro para você, querido irmão, essa verdade, essa luz que ilumina ainda as sombras que vão sombreando todo o nosso pensamento e tem nos impedido de sermos felizes. O que tem nos impedido de ser felizes são justamente ainda os traços da cegueira espiritual, da ignorância que trazemos. E nós vamos fecundar no coração de todos agora. Desejamos muito e que você reflita para que depois a gente possa discutir isto. O estudo da reencarnação é um dos pontos mais importantes apresentados pela doutrina espírita. É ela que descortina a vida futura para nós. Ela que nos mostra as oportunidades que temos recebido ontem, hoje e amanhã. Hoje estamos corrigindo o ontem, mas estamos iluminando o nosso futuro, o amanhã. E esse estudo, ele permite que o espírito descubra
todas as dificuldades que lhe atormentam, inclusive seus relacionamentos. Por quê? Porque cada reencarnação nós estamos submetidos a um planejamento reencarnatório, a um programa, a um plano de ação de amor, para que nós possamos descobrir as dificuldades que têm nos causado tormentos. Quantos tormentos ainda encontramos presentes em nossas vidas? E nós, nessa reencarnação, estamos aqui com um convite a vocês, queridos irmãos, que, de acordo com esse conhecimento que a doutrina espírita vem nos trazendo, e nós, há 32 anos aprendendo a essa metodologia da evangelização de espíritos, para que a gente reflita nesse conhecimento e traga esse conhecimento para a nossa intimidade espiritual, é que hoje venho convidá-los. Observe o que te atormenta. Quais são os sentimentos que ainda te aprisionam? E aí você vai ver quais são os pensamentos ensombrados que não te deixa sentir a grandeza da luz. Eurípides Barçanufo já nos disse tantas vezes, é uma frase que todos já conhecem, mas vale a pena lembrar. Poderoso é o sol da verdade. Porque a verdade é luz. E a verdade são as leis. Esse conjunto de ensinamentos que nós precisamos conhecer, que estão assentados nas leis divinas e que, por misericórdia de Deus, elas não ficaram fora de nós, elas estão assentadas na intimidade da minha consciência, onde está alojado o código divino, esse código que vai nos esclarecer e vai nos permitir crescer. Todas as vezes que nós não cumprimos aquilo que o código nos pede, nós começamos a sofrer. E refletir na proposta divina em que ora vive, vai pedir um olhar diferente para o irmão que está presente no seu lar. Nós hoje queremos falar um pouquinho do lar, porque a pandemia nos trouxe oportunidade de sentir melhor quem nós somos. Porque nós estamos, aconchegados no nosso lar. Então, nós precisamos olhar o outro agora, não mais só como meu irmão, mas como um espírito, filhos do mesmo Pai, que está tendo a mesma oportunidade. Talvez em posições diferentes, ora mãe, ora pai, ora filho, ora irmão, mas nós precisamos olhar este espírito, este irmão, este filho, este companheiro, como espírito, observando quais são os seus desejos, as suas aspirações, mas muitas vezes também as suas necessidades. Nós talvez não tivéssemos tanto tempo como estamos tendo agora, para que a gente possa ver quais são os tormentos que ele traz. Outros trazem só conflitos. Porque todas as vezes que nós temos um comportamento desarticulado da lei, nós criamos um tormento para nós. E é necessário refletir em tudo que nós estamos construindo ou deixando de construir. E é por isso que, quando nós ficamos atentos aos nossos relacionamentos espirituais, nas trocas efetivas, nós começamos a transformar a nossa forma de pensar e de sentir. Este encontro está nos convidando a transformarmos pelos nossos relacionamentos, porque eu não transformo sozinho. Por isso que Jesus nos ensinou, onde houver 2 ou mais em meu nome, eu aí estarei. Para que a gente não continue a ser egoísta, achar que Jesus só me atende. Não, é necessário refletir, respeitar as diferenças. Cada um de nós somos diferentes. Por que tanta cobrança? Por que tantas indicações? Você faz isso, você faz aquilo,
sendo que nós somos um ser livre, uma liberdade que vai precisar de responsabilidade. E nós precisamos compreender ainda que durante essas diferenças, nós também provocamos no outro estímulos, novos estímulos. E são nesses estímulos que nós gostaríamos de abrir um pouquinho para dizer-lhes que o maior estímulo que nós temos é Jesus, é o seu Evangelho. E é por isso que a espiritualidade um dia nos aconselhou a abrirmos o culto do Evangelho no lar, porque naquela hora eu posso perceber e posso me perceber. Mas naquela hora nós podemos dar estímulos. Todas as vezes que você dá a mão ao seu filho para conhecer Jesus, você está dando um novo estímulo. Todas as vezes que você pegar a mão do seu filho e levá-lo à caridade, você está ensinando bem, está modificando estímulos. E não só modificando estímulos, levando-o a pensar e a refletir e, oportunamente, a renovar as suas memórias. Isto é de extrema importância. No contexto familiar que nós nos encontramos, existem espíritos que vão contribuir, mas contribuir muito, com as nossas mudanças mais íntimas, porque elas estão ligadas aos nossos sentimentos. Quando nós encontramos um contexto familiar com dificuldades de relacionamento, nós lembramos de Emmanuel, quando ele fala que o melhor instituto de educação é o lar. É a mesma coisa quando eu estou diante de uma sala de aula, eu tenho alunos de diferentes condições. Tem os que têm vontade, tem aqueles que têm dificuldade, tem aqueles de classe social diferente. Nada nisso não importa. O que importa é quando nós temos a coragem de perceber qual é a sua necessidade. Quais os estímulos que posso dar para esse e para aquele? Porque assim eu estou contribuindo com as suas mudanças. Eu estou dando estímulos novos, mas esses educandos, como os filhos também me educam, eles me oferecem mudanças. E é nos relacionamentos que nós vamos nos percebendo. São nos relacionamentos que nós vamos nos sentindo. Muitas vezes causa dor, causa sim, quando a nossa vaidade é grande, quando achamos que somos superiores ao outro. Muitas vezes nós queremos fugir, mas nós não podemos mais fugir, porque a lei nos uniu. E quando nós estamos juntos, nada pode nos separar. E há muitos degraus a serem conquistados nessa pirâmide da evolução, cujo cada degrau eu posso conhecer espíritos novos, irmãos novos, mas eu preciso relacionar, porque não basta conhecer, não basta conviver. O relacionamento é a base de toda a construção evolutiva. Quem não aprende a relacionar tem dificuldade para avançar, porque quando eu faço as trocas efetivas de espírito para espírito, que é o nosso relacionamento espiritual, nós vamos ver que nós estamos construindo uma base e construindo a confiança. E essa confiança, ela alicerça nos sentimentos que eu preciso trabalhar. Aí, quando eu começo a perceber isto, eu passo a ter confiança e efetivo em mim aquilo que é mais sublime, a fé. A fé, por isso que a fé, ela é construção. Eu não ganho a fé, eu tenho que construir a fé. Por isso que nós estamos juntos, porque nos conflitos diários, nos atritos ou nas aflições, eu começo a orar, eu começo a buscar Jesus, porque ele é o estímulo que vai me fortalecer. E aí eu alicerço essa confiança, estruturo a fé. E Kardec nos mostra que a fé é a mãe da esperança e da caridade. É por isso que o lar me educa. E é por isso que o lar é este instituto familiar de nossas trocas.
de nossos relacionamentos afetivos. Como é que eu, mamãe, ao receber um filho, ao olhar para essa criança, na hora que nasce, e olho para ele, vejo ali um corpinho lindo, graças à misericórdia divina, ao esquecimento do passado, eu não sei quem é aquele espírito. E desenvolve em mim, e neste espírito, o laço mais sublime, que é o laço do amor. Eu posso até separar deste filho, mas eu não separo os liames que nos uniram. Os homens, por suas próprias ações, são profundamente desiguais entre si em inteligência, virtude, compreensão e moralidade. Emmanuel nos mostra isso no Consolador. Por isso, meus irmãos, cada um de nós somos uma individualidade e temos o nosso universo, onde nós gravitamos em torno de outros universos. Por isso, o relacionamento é fonte educativa. Os relacionamentos alimentam os pensamentos em busca de uma verdadeira afeição. Olha que maravilha! Nós estamos vendo um desenho com vários espíritos. Talvez seja a minha família, seja a sua, não importa, porque nós temos essa família espiritual. Mas quando nós relacionamos com aqueles que nos foram permitido formar a nossa família consanguínea, cada um de nós pensamos de uma forma, nós começamos a buscar a verdadeira afeição, a descobrir o que nós temos de bom para oferecer para o outro. Mas também descobrimos o que o outro tem de bom para mim oferecer. E tornando-se irmãos com interesses afins, porque nós acabamos nos unindo, mesmo que às vezes não tenhamos tantas afinidades, mas temos a oportunidade de relacionar e de criar novas afeições. Este é o estímulo que a reencarnação nos traz. Os relacionamentos dos espíritos que compõem uma família precisam ser respeitados, porque cada um tem gravita nesse universo e juntos estamos numa órbita. E nós precisamos respeitar algumas questões que são fundamentais para a transformação do ser. As diferenças de tempo. O que é o tempo, gente? O tempo é a coisa mais sublime quando nós descobrimos o valor do tempo. Porque nós temos espíritos imaturos, nós temos espíritos que estão iniciando a sua vida, a sua existência, nas suas primeiras reencarnações. Nós temos aqueles que já percorreram, por isso Kardec faz sabiamente a classificação. Sair da base de simples e ignorantes para chegar a espíritos felizes, precisamos galgar as escadas desta pirâmide. Mas não nos é impossível isto. Compor uma família de espíritos que precisam ser respeitados. E quando nós respeitamos esses espíritos, é justamente quando nós compreendemos a questão do tempo, das diferenças e as conquistas que cada um já conseguiu. Por isso que não cabe nosso julgamento. É por isso que Jesus nos diz: não julgueis para não ser julgados. Porque eu não sei qual é a anterioridade desse espírito, qual é a sua história. Eu conheço, estou me esforçando para ver a minha história e com estes irmãos estamos fazendo a estrutura da página desta existência. Mas amanhã podemos olhar para a nossa história e ver quanto isso já mudou. Então, eu convido a todos a pensar nessa nova oportunidade que este encontro está nos convidando, para que nós possamos analisar com mais carinho, nem critérios, carinho, mais amor,
as interfaces do nosso espírito. O homem que se ilumina conquista a ordem e a harmonia para si mesmo. É por isso que o Espírito de Verdade nos disse que nós devíamos, como espíritas, nos instruirmos, apesar que disse que nós primeiro deveríamos amar. Amar, eis o primeiro ensino. Mas a instrução é necessária, porque a instrução nos ilumina, clareia os nossos pensamentos, amplia a nossa visão. E a Emmanuel, então, nos diz, o Evangelho é a luz interior desta edificação. Amigos, queridos companheiros de caminhada, evangelizadores de espíritos, espíritas cristãos, até hoje podem ver que nós ouvimos muito o Evangelho. Lemos, falamos para o outro, mas nós não tínhamos descoberto ainda que esse Evangelho é um farol que ilumina a minha consciência, ilumina o meu pensamento, amplia a minha inteligência, ilumina a minha razão. Mas o Evangelho, ele ativa a minha vontade. E ele, então, torna para mim um farol. E quando eu estou na noite escura, imaginemos nós um navio no meio do mar, na noite escura, sem o luar. Ele procura o farol. E o farol lhe dá a direção. Jesus é o nosso farol. O Evangelho é o caminho que temos a seguir. E somente agora a criatura terrestre prepara-se para o conhecimento próprio através da dor. Nós estamos reclamando e chorando pela pandemia, mas nós estamos buscando o conhecimento, nós estamos nos conhecendo. Por quê? Porque nós estamos em dor. Nós choramos com as perdas de toda sorte, não é só com a perda dos entes queridos. Quantas pessoas nós estamos vendo a natureza rasgando um novo véu para nos mostrar que ela também está nos mostrando quem é ela. Quantos irmãos, quantos espíritos estão passando pelas lutas das provações, perdendo seus lares, suas casas, as suas esperanças. Por quê? Esta é a causa? Não. Este é o efeito de dores que já provocamos no outro e que, pela misericórdia divina, estamos sendo amparados por outros irmãos para que a gente possa minorar as nossas dívidas com a nossa própria consciência. Não é com Deus, é com a nossa própria consciência. E é por isso que a dor, ela nos educa, ela é necessária ainda para nós. Portanto, a evangelização da alma coletiva para a nova era de concórdia e de fraternidade somente poderá efetuar-se de modo geral no terceiro milênio. Por que nós vamos reclamar? Nós estamos sendo convidados por Jesus a passar por esse momento de transição, no ápice de uma transição, porque ela já vem acontecendo desde a chegada do Consolador, desde que Jesus veio nos preparar, mas a chegada do Consolador marca uma época de transição que Kardec começa o Evangelho falando da nova era. Nós estamos caminhando para esta era de luz. Amigos, por isso que nós temos que orar um pelos outros, porque nós precisamos ser solidários, até que nós chegamos a ser fraternos. E aí nós estaremos, quando nós compreendermos e sentir que a fraternidade está dentro de nós verdadeiramente, nós estamos entrando nesse processo de regeneração.
E temos certeza, e creia, cada um de nós entrará no seu tempo e na sua hora. E por que nós temos que reencarnar? Por que a doutrina espírita descortina esta reencarnação? Porque a reencarnação, ela funciona como um vetor. E o que é o vetor? O vetor são forças atrativas. E nós vamos ver que o vetor reencarnacionista também tem essa força de movimento que nos atrai. E é um fluxo energético divino que envolve o espírito onde estivermos, na erraticidade, de forma que ele não pode resistir a esse movimento das forças que os vetores atuam nas minhas forças, no meu contexto perispiritual, atraindo para um mecanismo que ele não concede ceder, que é reencarnar. Todos nós temos que reencarnar, porque eu preciso relacionar com outro, e é por isso que eu preciso de entender a vontade do Pai, porque eu não posso reencarnar sozinho. Eu preciso de um pai e de uma mãe que me dê um corpo. E como devemos amar este pai e esta mãe? Por pior que eles sejam. Porque tem tantas pessoas que dizem, eu não combino com meu pai é isso, meu pai é aquilo, minha mãe é isso. Não interessa. Eles me aceitaram. Eles me deram a oportunidade de voltar ao mundo para aprender. Se não foi junto deles, outras mães abriram os seus corações para nos ensinar. É isso que nós precisamos valorizar na nossa reencarnação. O desconhecimento das leis divinas tem acarretado muitos danos ao espírito. Nós precisamos entender que a reencarnação jamais é uma punição, jamais é castigo, mas ela nos concede uma oportunidade feliz de acertarmos com as leis de Deus que estão em nós. Nós não estamos pagando nada para ninguém, estamos nos ajustando. Por isso que muitas vezes nós choramos, porque nós não compreendemos que fecundar bons pensamentos só é possível para espíritos que tiveram uma reencarnação abalizada no bem. E hoje, queridos irmãos, falo com muita tristeza. Quantos irmãos nossos estão desistindo da vida? Aquilo que a Gênese nos diz no capítulo 18, e obras póstumas, nós estamos vendo crianças desistindo da vida, idosos que já tiveram um percurso de existência, abandonando, suicidando, porque não suportam o peso, a luta. Por isso que quis ler para todos os nossos irmãos: o jugo é leve, porque o fardo é suave. O Pai não coloca fardos pesados em ombros fracos. A doutrina espírita nos ajuda a vencer a nós mesmos. É por isso que Jesus nos convidou a implantar o reino de Deus em nós. Mas não podemos esquecer aquela frase sublime dele, do mestre Conranan, quando ele pergunta se ele conhecia Atenas, se ele conhecia Roma. E Jesus, com todo o seu amor e humildade, disse: eu conheço a verdade. É esta verdade que nós precisamos conhecer. Porque a verdade, ela nos ajuda no cinzel do amor, dos sentimentos, a dar formas à nossa estrutura mental. E é por isso
que nós estamos cada vez mais em dor, porque nos distanciamos dos ensinamentos de Jesus. Entramos no mundo para sermos do mundo, e nós não somos do mundo. Nós somos um espírito que estamos a caminho. Aqui estamos para angariar novas experiências nos relacionamentos, porque são por meio deles que eu me transformo. São por meio deles que eu vou entender aquilo que Jesus nos disse. Dai ao próximo aquilo que você gostaria de receber. É mão dupla, meus queridos irmãos. Porque quando você ofende um irmão, você passa a perceber, se quiser, mas deve perceber, que na sua matriz mental está o foco, o núcleo de dor. Porque se você não tivesse esse núcleo de dor, você não teria sentimentos ou palavras para ofender o outro. E aí nos faz lembrar que Jesus nasceu numa manjedoura. E nós transformamos essa manjedoura num bercinho assim, mostramos, olha, Jesus nasceu numa manjedoura. Onde? Na estrebaria, junto com os bezerrinhos, as ovelhinhas. Ora, gente, nem as crianças hoje não aceitam mais isso. Jesus nasceu numa manjedoura, mostrando ao mundo que o nascimento é um ato divino, iluminado pelo olhar dos pais, no qual o calor dos sentimentos agasalhou o filho em sua trajetória. Já esquecemos de José, o pai laborioso, que trouxe o filho quando este o pediu para trabalhar com ele. O pai que ensinou a lei do trabalho. O pai que o levou ao templo. O pai que esteve tão presente na sua vida. A mãe, a jovem Maria, que com 14 anos havia concebido o Mestre, o Cristo, Filho de Deus. Nascimento, meus irmãos, é vida que renova, é oportunidade que recebemos para que possamos educar e aprimorar os nossos sentimentos e os ideais do Espírito. Nós talvez nunca tivéssemos visto o que estamos vendo hoje. Olha, isto parece triste, mas é uma alegria. Ver cumprir as palavras de Jesus nesta hora de tanta dor, separando o joio do trigo. Quando os discípulos disseram ao mestre, Jesus, os dois crescerão, ou deve ser arrancado? Deixam-nos crescerem, porque quando for separar, nós preservaremos o trigo. Olha este momento que nós estamos vivendo. E se nós ainda estamos aqui, não sei se somos trigo, mas sei que nós podemos servir, sei que nós podemos ajudar, sei que nós podemos relacionar melhor. E a reencarnação, ela retrata a posição espiritual do reencarnante. É preciso ter olhos de ouvir, ouvidos de ouvir, olhos de ver, ouvidos de ouvir. Aquele que está conosco, que traz as suas necessidades, as suas dificuldades, mas ele espera que a gente possa ajudá-lo. E estudar a reencarnação sem unir os seus fins com as leis divinas é quase impossível. Por isso eu os convido, meus irmãos, a perguntar todos os dias: qual é a finalidade da reencarnação? Qual foi o propósito que me trouxe aqui? O que vim fazer? Para ficar nas esquinas das avenidas da vida? Para perambular daqui e dali? Para gozar as férias? Está sempre tão cansado? Todo estudo, até hoje realizado, mostra que a ascensão, o crescimento de um espírito se dá pelo fato de conhecer melhor
os mecanismos divinos em que se encontra inserido. A nossa ambientação reencarnatória, a sociedade que nos encontramos, a lei, as leis civis, a moral social, tudo isso é importante para que nós aprendamos a viver e a conviver com isso, mas relacionando, acima de tudo, com o discernimento que as leis de Deus nos oferecem. A reencarnação não reporta castigo, mas sim justiça. É por isso que nós não devemos reclamar. Jamais poderíamos reclamar, porque a justiça divina se apoia na lei do amor, da caridade. É preciso que a gente entenda o que seja justiça. A justiça dos homens está distante da justiça divina. A lei de justiça, lei de amor, lei de caridade. É preciso que a gente atente, acorde para o valor do bem. E o bem inicia nos relacionamentos mais sinceros, da abnegação e do devotamento, da indulgência que deve iniciar no lar, junto aos espíritos que reencarnaram, que saíram do nosso ventre, que vieram ligados aos nossos corações pelas injunções divinas. E o Evangelho do Mestre pede atenção e reflexão, no sentido de transformar a conduta mental do ser. Por isso, queridos irmãos, que a evangelização de espírito tem nos mostrado a fundamentação essencial da doutrina espírita como um processo de educação do espírito. É tempo de promover reflexões, que dê ao espírito compreensão dos fatos, que envolve os seus relacionamentos. Não é questionário. Refletir é tomar consciência daquilo que sou, daquilo que faço e daquilo que vim para aprender. Isto é de extrema importância. E, de novo, voltamos ao corpo, recebendo junto de nós os mesmos espíritos. Esta é a grandeza da reencarnação. Aqueles mesmos espíritos que tiveram na primeira degrau da pirâmide, no segundo degrau, não importa, mas nós já estivemos com eles. Deixamos pendências, deixamos as nossas referências no seu contexto perispiritual. Nós precisamos entender a palavra de Jesus para Pedro. Quando ele o viu, ele diz: Pedro, eu já o conheço desde ontem. Os espíritos que fazem parte da nossa família, nós já o conhecemos também, desde outras reencarnações. Irmãos que se reuniram no cadinho doméstico para curar as chagas abertas pelo ódio, pela revolta e pela vingança. Não é tempo mais de vingança, é tempo de amar. Por isso que muitos veem, como Emmanuel nos explica, aves que não dão conta de fazer o seu voo, porque tem uma plumagem pálida. Muitas vezes temos que carregar no nosso colo, nos nossos braços, para ensiná-lo a nos amar. É por isso que tantas vezes choramos por ver tantas crianças precisando do amparo de uma mãe, de um pai, que estão todos vivos. Mas quantos pais e quantas mães mortos para esta verdade. Ame os seus filhos, relacione com estes espíritos, dê a eles o que você tem de melhor. É aquela mensagem de Cáritas do Evangelho. Deve ser triste para uma mãe que só tem o seio para amamentar e ela mesma não tem nada para comer. E aí nós vamos ver por que nós choramos, porque nós sentimos,
Por que que nós percebemos a força do amor? É porque o valor das injunções reencarnatórias. E o que são as injunções? São os laços divinos, são as leis que nos permitem voltar. É a justiça de Deus, é a lei de justiça. Volte a conviver e a relacionar com este espírito para que você aprenda a amá-lo. O estudo das injunções possibilita manter o espírito ligado aos eixos fundamentais de sua reencarnação. Mas esses eixos funcionam como diretrizes evolutivas. Eu posso abandonar um filho, mas eu não corto o eixo. Eu não consigo romper os laços da injunção. Porque as referências energéticas que estão no meu perispírito, que serviram para fazer o molde do meu perispírito e o molde do perispírito do meu filho, ele faz parte dos nossos sentimentos. São as feridas abertas que nós não conseguimos curar, porque as injunções nos amarram e nós precisamos valorizar. A compreensão das injunções reencarnatórias é o grande facilitador para entender as tramas do planejamento reencarnatório. Quando você, querido irmão, que está me ouvindo e que tem dificuldade com um dos seus familiares, especialmente familiar consanguíneo, lembre-se que estas dificuldades você foi convidado a atenuá-las nesta reencarnação. Se você não conseguir dissolver, não aumente mais. Porque esta linha que o desenho nos mostra aqui são os pontos de dores, núcleos de dores comuns que estão em todos nós. Porque estes núcleos estão presentes em nós. E nós, para melhorarmos, para sairmos de um estado evolutivo para outro, nós temos que curar. Tem tanta gente falando em cura física, mas a cura física não cura as chagas do espírito. E o descobrimento do ser espiritual tem acarretado grandes prejuízos. O desconhecimento do ser espiritual tem acarretado grandes prejuízos, aumentando a vaidade, o orgulho e o egoísmo. É por isso, meus irmãos, que nós achamos que a gente pode separar. Quantos filhos chegam a uma certa idade e não querem mais ficar no contexto familiar? Não separa aquilo que Deus uniu, meus irmãos. Os nossos laços são divinos. E esses sentimentos têm aprisionado o pensamento, algemando o espírito na sua miopia espiritual. Talvez estes seja um dos maiores tormentos. É quando você desconhece o seu ser espiritual. É quando você ignora o seu ser. Os sentimentos que estão no seu pensamento e que você é o responsável. Você é co-criador de suas ideias e de suas ações. E nem sempre compreendemos ou aceitamos as lutas que nos surgem. E a reencarnação é a oportunidade renovadora para o espírito. Por isso nós recebemos no ato da reencarnação, desde a concepção, nós recebemos por misericórdia o esquecimento do passado. E esse esquecimento do passado é a dádiva para que eu não tenha clareza quem é o outro, mas eu sei que ele hoje é o meu filho, é o meu irmão. E os momentos de luta são grandes desafios educativos para o crescimento do espírito. Por isso, agora quero convidá-los. Olhe à sua volta. Veja quem está perto de você no seu lar. Talvez um filho. Talvez uma filha. Talvez a sua mãe. Por isso que Kardec nos mostra a força da injunção, quando ele diz: honrai pai e mãe. Honrai. Honrar
é muito mais do que simplesmente amar. A veste carnal ou corporal não inibe a força dos sentimentos presentes em nossa vida, porque elas têm registros fecundos e profundos em nossa história. Por isso que, às vezes, nós gostamos tanto de um ente querido, e gostamos, talvez, de forma diferente, porque eu não acho que uma mãe e um pai goste mais ou goste menos. São questões das injunções no campo das afinidades e no campo da educação. Renove seus pensamentos, meu querido irmão. Saia das defesas do homem para compreender a justiça divina. Não venha falar para mim, porque a senhora faz isso, a senhora faz aquilo, ou eu falo, você faz isso, você faz aquilo. Isso é defesa. Eu não quero aceitar verdadeiramente quem eu sou e quem você é. E por que voltar ao corpo com tantas dificuldades e com tantos medos, como nós estamos vendo hoje? Esse desenho mostra tantos medos que carregamos, que chega a ser um pavor, e outros chega ao pânico. E as ações do espírito imortal são registrados na consciência espiritual, por meio dos filtros do conhecimento e dos sentimentos que levam tal filtragem a tal memória, até a memória. Amigos, nós temos 2 filtros importantes, do conhecimento e dos sentimentos. Talvez pudéssemos inverter o do sentimento, amai-vos, e do conhecimento, instruí-vos, para que, através desses 2 filtros, as lentes da minha consciência possa abrir, possa absorver o conhecimento novo que ora sei, estou buscando, por meio desta verdade, quando passei a compreender que eu sou um ser imortal, que eu tenho potencialidades da minha alma, que sou capaz de ampliar a minha vontade, sou capaz de renovar os meus pensamentos, porque eu estou num processo de transformação. E aí eu posso levar toda essa filtragem até a minha memória, para que eu possa vivenciar um momento diferente. E aí nós vamos ver que a consciência sombria pelos desacertos do passado não emite sinais favoráveis para o livre-arbítrio, ficando o espírito inseguro diante das situações a serem enfrentadas. Vamos dar luz à nossa consciência. É o pensamento iluminado pelo conhecimento, reflexivo, porque não basta ser espírita e falar bonito. É preciso dar direcionamento às nossas necessidades para que a consciência possa dar, liberar todo o fluxo mental com consciência para que o livre-arbítrio tome as suas 2 decisões junto à vontade e que essa decisão nos cause sucesso, êxito. A reencarnação nos possibilita reencontrarmos com espíritos ligados aos nossos sentimentos que já fizeram parte de outras experiências pretéritas. E estes espíritos, muitas vezes, nos ajudam a vencer as nossas dificuldades. Por isso, nós precisamos ouvir. Quando Humberto de Campos nos traz a lição dos velhos e moços, e Jesus fala como é que seria a juventude sem sem os velhos, sem os idosos, e dá o exemplo da árvore frondosa. Talvez nós, que já estamos na condição de pais, somos árvores frondosas, mas que fruto temos dado aos nossos filhos? Que história temos escrito? Quais os personagens que nós estamos auxiliando nesta história, nessa existência? Os laços que ligam determinados espíritos podem perfeitamente auxiliá-los a crescer, como também seguram-no perante determinados estados mentais, dificultando para eles tudo aquilo que eles puderam fazer. Nós gostaríamos de mostrar que esses laços nos unem, e esses laços, quando nós causamos dificuldades para um espírito, nós impedimos que ele cresça.
e a participação da inteligência e da consciência faz que a gente mude. Veja os desenhos, nós vamos alterando o nosso processo mental, e esse processo mental, segundo a Gênese nos mostra, nós vamos fotografando no perispírito novas imagens e, consequentemente, a memória vai se renovando. Não há para o espírito outra condição a não ser buscar na sua história aqueles que lhe proporcionaram os elos enfermiços que pedem reparação com finalidade de crescimento reparador. Aqui está uma mente ainda atrofiada, doente, mas nós só podemos mudar. Esse quadro aqui nós vamos ver que é uma memória que está já recebendo novas luzes. Para que eu seja assim, eu preciso vencer todos esses torpores. Não há espírito que não tenha necessidade de olhar para trás. E se não olhar para trás e ver verdadeiramente os torpores que carrego em mim, eu não serei feliz, porque aí eu serei sempre vaidosa e orgulhosa. E a misericórdia divina nos concede sempre voltar para aqueles que precisam conhecer o valor do amparo, do afeto, até que a gente compreenda o sentimento valoroso que vai sanear a força do amor, que é o amor que vai sanear as marcas profundas. E para renovar esta memória que nós aqui a pouco mostramos, esta memória aqui que nós estamos vendo aqui, na estrutura mental, nós podemos ver aqui, na estrutura perispiritual, nós podemos então ver que ela vai se iluminando. É preciso manter uma vontade ativa. Trabalhe no bem, meu querido irmão. Faça a caridade moral. É ela que estimula o espírito a realizar novas percepções e expandir as potencialidades. É a vontade de servir, é a vontade de amar, é a vontade de transformar este ser que nós somos. Por isso que Jesus nos disse: brilhe a vossa luz, porque em nós temos energia, nós somos uma usina de energia. E para estar ao lado de determinados espíritos, a lei de atração exerce uma função primordial. Ela inicia no pensamento do espírito, quando esse recebe os influxos divinos que auxiliam a movimentar as energias que vão envolver o seu pensamento. A vida nasce no pensamento. E existe nesse movimento uma sincronia de energias que vai retirando do estado em que se encontra. Esta é a grandeza divina, quando nós estamos ali para sermos reencarnados, para reencarnarmos, que o vetor reencarnacionista começa a receber a força da lei de atração, potencializa essa força pelo magnetismo do espírito, nos retira dos lugares onde estávamos e nos traz. André Luiz descreve tantas vezes como esse processo acontece. Olhamos no nosso lar o papel de Dona Laura, nós olhamos Zenóbia, quantos espíritos sentem a força da atração, das injunções, da lei de atração, as injunções que nos prendem a estes espíritos, mas não libertamos dos nossos erros. Essas injunções nos ajudam a reencarnar, mas a memória profunda traz as mesmas dificuldades, e que as injunções circunscritas no nosso organismo perispiritual também refletem. E é por isso que nós vamos ver quanta culpa. E eu pergunto a vocês, o que é a culpa? A culpa é o nosso desalinhamento com as leis divinas. A culpa é a matriz do medo, da ansiedade, da insegurança. E é por isso que o nosso caríssimo professor Eurípides Barçanufo nos traz mais uma vez, nesta oportunidade feliz deste encontro, lembrando aos irmãos que a evangelização de espíritos, trazida por ele, para que nós possamos aplicar o conhecimento da doutrina espírita
dando direção a este conhecimento ao ser espiritual que nós somos. Ele nos traz, é um método que nos auxilia, que auxilia o espírito a despertar, promovendo ações inteligentes a partir do momento que este compreende a finalidade útil da reencarnação, seu planejamento reencarnatório e seu compromisso. Amigos, irmãos, esta metodologia amplie os nossos olhos para a doutrina espírita. Somos espíritos imortais. Precisamos despertar a consciência para servirmos Jesus nesta hora da humanidade, para que nós possamos servir o nosso irmão, transformando o nosso lar no Instituto da Transformação Moral do Espírito, pelos nossos relacionamentos. Esta é a última oportunidade. Abracemos esta oportunidade, porque nós precisamos melhorar, e nós só seremos melhores se nós dissiparmos as sombras que ainda permeiam em nossos pensamentos. Ame este irmão, amemos uns aos outros, regenere meu irmão. O mundo precisa de nós, e o Brasil, mais do que nunca, precisa do nosso trabalho, no silêncio de nossas atitudes, no silêncio de nossas almas. Saibamos servir a Jesus, para que nós tenhamos uma geração evangelizada, para que o Brasil pulse o coração, a verdade, os ensinamentos do Cristo no pensamento de todos nós, convidados para sermos os trabalhadores da primeira hora do terceiro milênio. Muito obrigada, irmãos. Que a doce paz de Jesus permaneça com o coração de todos vocês e que tenhamos um encontro de alegria, de esperança e de grandes transformações. Fique com Deus, e agora todos nós compartilharemos com vocês outros momentos com muita alegria, e o nosso abraço fraterno e sincero, e convido a todos agora a ouvir o nosso querido irmão Saulo, que fará a nossa próxima apresentação. Muito obrigada, irmãos.